Olá, gente, tudo bem? Professor Vinícius aqui, tá? Infelizmente, as nossas aulas elas foram paralisadas por conta da pandemia, mas para que vocês não tenham um maior prejuízo, nós resolvemos ministrar as aulas de forma online, tá? É, é um modelo novo tanto para a gente, professor, quanto para vocês, alunos, e podem haver alguns erros, né? Podem haver algumas falhas, porém, nada que a gente não possa consertar no decorrer do tempo que a gente estiver tendo esse tipo de aula, tá? Como vocês já estão fora da sala de aula há algum tempo, gente, eu resolvi fazer uma revisão do que a gente havia visto até o momento da paralisação das aulas, tá? Vai ser uma maneira mais fácil, até para que vocês, daqui para frente, absorvam os novos conteúdos melhor, tá? Eu preparei um slide aqui para vocês, vou abrir aqui rápido, só um momento. Então, a construção do mundo globalizado. Esse vai ser o assunto que a gente vai ver, tá? Então, vamos começar. Na década de 1990 em diante, né, com o fim da Guerra Fria, uma nova ordem mundial promoveu transformações na organização do espaço geográfico, né? Transformações essas que repercutiram nas formas de produzir, nas formas de pensar e fazer política no mundo, né? Os protagonistas, os caras que iniciaram essas transformações foram os Estados Unidos, foram países da União Europeia e o Japão, né? Esses se despontaram aí como os novos centros do poder mundial, né? A partir de então, esse termo globalização ele vem sendo definido como crescimento da interdependência entre os países, entre governos, entre empresas e entre os povos, né, do mundo inteiro. Ele passou a ser usado com mais frequência, sugerindo uma ideia de unificação mundial, ou seja, com a chegada das novas tecnologias, o mundo ficou mais unificado, né? Os meios de comunicação, os meios de transporte, novos meios de transporte e, com o passar do tempo, meios de transporte mais acessíveis, assim como novas tecnologias na área da comunicação e, com o passar do tempo, também mais acessíveis a toda a população. Então, essas transformações elas vieram no sentido de unificar o mundo inteiro, tá? Embora, gente, o termo globalização ele tenha sido criado no século XX, o processo de globalização ele não é recente. Alguns pesquisadores afirmam que as origens da globalização elas estão relacionadas ao período das grandes navegações, né? Sendo cada vez mais estimulado pelos crescentes fluxos internacional de informações, mercadorias, pessoas, serviços e capitais. Tá? O crescimento desses fluxos ocorreu principalmente pela evolução da tecnologia, o que a gente falou agora há pouco, né? Dos meios de comunicação e de transporte, né? Trazendo a sensação de que o mundo estava cada vez menor. Esse aspecto caracteriza a chamada aldeia global, ou seja, esse termo sugerido pelo pesquisador canadense Marshall, né? Que fala que o mundo é uma aldeia global, ou seja, ele está cada vez menor, as pessoas estão tendo cada vez mais acesso às outras, mesmo que distante, né? O uso do termo, como a gente acabou de falar, ele vem do fato de o mundo ganhar um sentido de lugar pequeno, né? Conhecido por todos e onde as relações entre as pessoas são mais próximas, né? Por exemplo, um acontecimento cultural ocorrido em determinado local, ele pode chegar rapidamente ao conhecimento público de todo o mundo, né? Afetando opiniões, afetando a política, afetando muitas coisas, né? Globalização e mundialização. Né? Embora muitas vezes esses termos sejam usados como sinônimo, né, um do outro, globalização e mundialização são conceitos totalmente, né, não totalmente, são conceitos distintos, né?
são relacionados, são conceitos relacionados, porém, o conceito de mundialização ele geralmente refere-se a questões de capitais no mundo, né? Ou seja, questões econômicas, questões de comércio, expansão de mercados e fluxos, né? Enfim, já a globalização ele é um conceito bem mais amplo, né? Ele se refere à integração do espaço geográfico mundial, né? Envolve a homogeneização, ou seja, certa padronização de costumes com a ação predominante dos meios de comunicação, né? Eles podem essa padronização de costumes, ela pode ser sentida em aspectos diversos na sociedade, como na mudança de hábitos de um certo grupo, na mudança de hábitos alimentares, até a problemas políticos e econômicos, né, que afetam países, por exemplo. Para muitos estudiosos, a globalização corresponde à atual e mais avançada fase do capitalismo, sistema que teve início nos países da Europa no fim da Idade Média, né, sobrepondo-se lentamente ao feudalismo. Né? O capitalismo ele veio se sobrepondo lentamente ao capitalismo, ao feudalismo, perdão, com o passar do tempo. No início do século XV, o capitalismo já comandava a economia e a sociedade europeia. Até os dias atuais, esse sistema ele passou por diferentes etapas de desenvolvimento, gente. Até o século XV, as relações entre os habitantes de diferentes continentes, também no interior deles, eram bastante limitadas, né? Com meio de transporte e comunicação pouco desenvolvidos naquela época, elementos naturais, como montanhas, oceanos, né? Construíam barreiras físicas que dificultavam o deslocamento e o contato entre os povos, né? Embora houvesse comércio entre regiões distantes, ele ocorria com intensidade e ritmo muito inferior do que acontece nos dias de hoje. Hoje a facilidade é enorme. Você pede, por exemplo, algum produto na internet em um país muito distante do nosso e chega até aqui, né? Você pede, por exemplo, algo na internet que venha de São Paulo, por exemplo. Em poucos dias você recebe na sua residência, né? Você quer, por exemplo, se comunicar com outra pessoa do outro lado do mundo. Você consegue fazer isso em tempo real, né? Você faz uma chamada de vídeo, você, né, manda um e-mail que quase não é mais usado hoje, né? Faz uma ligação, você escuta a voz daquela pessoa, você vê aquela pessoa, mesmo que não presencialmente, mas as coisas hoje estão muito fáceis, muito fáceis por conta da globalização, né? No período das grandes navegações, entre o século XV e o século XVI, as técnicas de navegação desenvolvidas na Europa favoreceram as viagens de longa distância. Dispostos a obter metas preciosos e outros produtos, que acho que teve um errozinho ali no slide, né? E outros produtos que pudessem ser comercializados, os europeus incorporaram novas terras e novos mercados, interferindo na integração do espaço geográfico mundial, né? Possibilitou-se, assim, gente, a expansão do capitalismo, né? E, de acordo com alguns pesquisadores, foi dado início ao processo que hoje chamamos de globalização. Como a gente viu anteriormente, a globalização ela começou a surgir no período das grandes navegações. E aqui está a explicação de por quê, né? Então, gente, esse foi o fim aqui do nosso slide, foi o fim da nossa revisão, foi uma revisão breve, tá? Mas eu vou estar disponível no grupo da nossa turma para sanar todas as dúvidas que vocês tenham pertinente ao assunto que a gente viu, tá? A atividade eu vou encaminhar para o grupo, tá bom? E também está disponível na plataforma da Secretaria de Educação.
para todos vocês baixarem e responderem. No grupo eu vou dizer para vocês como é que eu quero que vocês respondam, como é que eu quero que vocês entreguem, tá? E isso vai acontecer após as dúvidas que vocês trouxerem a mim forem respondidas, tá bom? Essa foi a nossa aula. Muito obrigado a todos vocês. Eu agradeço de coração. Peço desculpas caso tenha ocorrido algum erro, mas, como eu falei, esses erros eles serão sanados. Cada vez mais a gente vai estar preparado para ter essa modalidade nova de aula e eu espero de coração que mais breve possível estejamos dentro da sala de aula como a gente gosta de estar, tá bom? Muito obrigado, gente. Tenham um bom dia e até a próxima aula. Tchau, tchau.